Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HS Cast, o seu podcast sobre gestão e agronegócio. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial para tratar de um tema extremamente relevante para o agro. O nome dele é Bruno Viana, tem 38 anos, casado, pai da Manuela, ele é formado assim como eu em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, é sócio fundador do Veríssimo e Viana Advogados, com sede em Maringá e filiais em Paranavaí e em Juara, no Mato Grosso. Atualmente ele ocupa o cargo de diretor financeiro e administrativo e também atua como gestor operacional do escritório. Brunão, seja muito bem-vindo. Bruno, é uma honra, uma satisfação. Obrigado pelo convite. Para a gente poder conversar um pouco aqui como o universo jurídico e do agronegócio se entrelaçam, e como um caminhando lado a lado pode ajudar muito aí os produtores rurais do Brasil todo. É isso aí, cara. O programa de hoje, a temática que nós escolhemos é sobre planejamento patrimonial e sucessão no agronegócio. A Perfeito. gente sabe que nos últimos anos houve uma supervalorização das áreas agrícolas no país. Isso aí aumentou muito o patrimônio do produtor rural, o que trouxe benefícios, mas também muitos riscos. Você vendo esse movimento, Bruno, como que você imagina a necessidade de fazer um planejamento patrimonial para o produtor rural? Perfeito, Bruno. Aqui a gente consegue endereçar de várias formas, tá? Por quê? Depende muito do objetivo do produtor rural. Você mencionou que houve uma valorização das áreas rurais. Isso aconteceu no Brasil todo. A fronteira agrícola foi se expandindo. Então, as áreas que eram muito caras aqui no Paraná, hoje isso a gente vê no Brasil todo, certo? E pegando esse gancho de que depende do objetivo do produtor rural, e a gente já conversou bastante sobre isso também, Uhum. a organização e o elemento expectativa desde o início facilita muito. Porque a gente pega no escritório alguns clientes que compraram as áreas lá há 10, 15 anos atrás, tá? Mas não foi atualizando os investimentos que foram feitos nessa área, por exemplo. Certo. Então, se você pega, eu comprei uma área por X e ela vale 10X, mas quanto que você não investiu nessa área ao longo desse tempo? A gente fala muito disso para questões de ganho de capital. Vou vender Uhum. essa área, vou comprar uma maior. Uhum. E isso, quando você consegue ter um apoio técnico, e aqui eu estou falando desde a contabilidade até um apoio jurídico, quando você for fazer a transmissão dessa área, é para você não ter uma ingrata surpresa, Uhum. certo? E aqui falando um pouco de transmissão, aqui a gente pode tratar de duas formas de transmissão, certo? Tem quando você compra e vende, Uhum. que incide ali o ITBI, e tem quando você vai passar isso para a próxima geração, que é o ITCMD. O ITBI é um imposto municipal, cada município tem uma regra sobre isso, ou seja, cada município tem uma forma de avaliar Uhum. aquela área rural, certo? Aqui vamos falar um pouco de valor histórico, que é aquele valor que está na sua declaração de imposto de renda, Uhum. certo? Tem municípios que têm regras próprias de avaliação. E aí que, quando a gente fala de transmissão para segunda geração, terceira, enfim, nós estamos falando do ITCMD, que é o imposto estadual, onde as regras são diferentes. Então depende muito, caso a caso, de como a gente vai tratar, endereçar os assuntos pertinentes a essa questão do valor da terra. Sim. Né? Somado a isso, nós temos a questão da reforma tributária, que está batendo na porta. Já Uhum. entrou, na verdade. Uhum. Não está nem batendo na porta, já entrou, porque a Constituição Federal já foi alterada. E nós Aham. estamos na fase aqui agora dos estados regulamentarem isso. Aham. Entendeu? Uma das maneiras do produtor começar a endereçar esse tema e se precaver desses efeitos, a gente vê muito pessoal, inclusive, falando na internet, é sobre a construção de uma holding rural. Então, trazer o patrimônio do produtor rural que está na pessoa física para uma pessoa jurídica. Como Uhum. que vocês veem isso lá no escritório? Super necessário, Bruno. Super necessário na maioria dos casos. Tá? Por que na maioria dos casos? Pode ser que se o produtor rural, por exemplo, ele queira, ele vislumbra a venda dessa terra a curto prazo. Pode ser que não seja interessante transmitir
transferir, integralizar essa área para a pessoa jurídica. Eu tô fazendo questão de fazer isso caso a caso, porque tem muita gente, como você falou na internet, que vende a Hold como se fosse algo... A solução de todos os problemas. Exatamente, como se fosse um produto de prateleira, uma receita de bolo, Sim. que se aplica a todo e qualquer caso. E não. A primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar contabilmente qual é o histórico dessa área rural, saber qual que é a vontade, né, qual é o objetivo daquele produtor rural. Então vamos lá. Vamos partir do princípio de que esse produtor rural ele quer manter o legado dele. Ele se preocupa com a manutenção dessa área rural, porque a gente sabe que não vai andar para trás o valor. Ele se preocupa com as próximas gerações, então ele tem essa manutenção do legado. Eu quero também me prevenir de um eventual aumento da carga tributária incidente sobre isso. E eu quero implementar ferramentas de gestão e de governança. Aqui é super adequado, né? Super adequado. Por quê? Hoje, como eu falei, a reforma tributária já é uma realidade, né? O artigo da Constituição Federal que trata do TCMD já foi alterado. Em que sentido? Ele diz agora que o ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Morte, Doação de qualquer natureza, alguns estados chamam de TCD, que ele será progressivo. Como era antes? Não tinha essa determinação de ser progressivo. Então vamos pegar aqui o estado do Paraná como exemplo. A alíquota do TCMD é de 4%. Tá? Então você é meu filho. Se eu estou passando um avião, uma bicicleta para você, entendeu? A alíquota vai ser de 4%. Com essa alteração legislativa na Constituição Federal, será progressivo. Então, de acordo com o valor dos bens, a alíquota será maior. Em que momento estamos? Estamos no momento dos estados, né, inclusive do Paraná, se movimentando para que isso seja regulamentado. Então, tudo indica que nos próximos anos haverá sim um aumento da carga tributária sobre essa transmissão, certo? Então, aqui é o primeiro ponto de que fazer isso agora vai proporcionar uma economia tributária, tá? E vamos pegar aqui um outro exemplo, né? Dentro desse exemplo mesmo, que essa família, vamos chamar de família de produtores rurais, vamos chamar de grupo econômico familiar, tem ali filhos que estão na operação, né? E filhos que não estejam na operação propriamente da produção rural. Sim. E filhos que estejam em outro braço da economia familiar. A renda que foi ali ao longo dos anos trazida através do agronegócio propiciou que a família também constituísse um ramo imobiliário, né, locação. Como é que eu consigo organizar isso, né, de uma forma que fique estabelecido quais são as regras? Porque a gente sabe que cada um tem a sua expectativa. Pode ser que o filho que esteja ali produzindo junto ao pai, ele tem a expectativa de que ele mereça um pouco mais da área. O filho que não está na operação pode achar que o irmão cresceu em razão do pai. Ninguém está certo e errado nesse ponto. A gente não consegue saber. Então, quando você traz isso para o papel e você conversa sobre isso, você consegue evitar conflito. Tá? Então, essa forma, né, a holding rural, para esse objetivo, é o melhor, com certeza, o melhor mecanismo. E o melhor momento é agora. O melhor momento é quando ainda não há conflito, quando as coisas estão muito bem estabelecidas. Né? Nós recebemos vários clientes do escritório e falam assim, não, mas está tudo certo por enquanto, não vou mexer isso agora não. Depois que o trem desanda, fica difícil você dar um passo atrás para conseguir aparar as arestas que já estão pré-estabelecidas. Desgastadas, né? Exatamente. E aí dentro desse universo, Bruno, de estruturação e governança, de colocar os papéis muito bem alinhados ali, de quem que faz o quê, quem que pode entrar na sociedade, quem que não pode, quem que vai ser remunerado pelo trabalho, quem não. Que instrumentos jurídicos vocês conseguem viabilizar para tornar isso concreto? Perfeito. Aqui a gente precisa começar do básico, né? Precisamos de um bom contrato social. A gente sabe que muitas vezes o empresário brasileiro, e aqui eu estou colocando dentro disso o produtor rural, ele é muito dinâmico, ele precisa fazer as coisas acontecerem, ele está focado na produção, está lá em cima da colheitadeira, então ele nem analisa, nem sabe o que está disposto no contrato social dele. Tá? Então essa é o primeiro grande instrumento que a gente precisa revisar. Tá?
Paralelamente a isso, podemos falar de um acordo de sócios, certo? É necessário. Né? E tem um instrumento que é pouco falado e que, se utilizado, previne muitas questões, que é o protocolo familiar, tá? Que é um documento onde a família vai sentar, vai conversar, vai estabelecer quem são os autores, os personagens daquela família, o que cada um faz e o que cada um vai fazer para a manutenção do legado. Parece ser uma coisa extremamente organizada, né? Uhum. Cheio de regras. Eu não vejo muitos produtores rurais entrando por essa seara. Vocês têm casos disso já no escritório? Como é que vocês têm visto esse mundo? Vários casos, Bruno. Isso, o produtor rural que está sendo, como você disse, está sendo bombardeado. Hoje todo mundo tem acesso a um Facebook, a um Instagram, está todo mundo conectado, vários grupos de WhatsApp. Então, isso chega diariamente no escritório, né? Temos clientes no Brasil todo preocupados com isso. E, como eu disse, é o momento de fazer. Né? É o momento de estabelecer quais são essas regras para que a propriedade rural, o legado que foi construído ao longo do tempo, se perpetue. Né? Aqui a gente pode falar um pouco também do estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Eu disse que o Paraná é 4% a alíquota do TCMD. Já no Mato Grosso do Sul, a alíquota ali é de 3% para doação e 6% para transmissão. Ou seja, o próprio Estado vem e fala assim, olha, faz antes que você vai ter uma economia tributária. Né? Exatamente isso. Outro ponto que a gente pode levar em consideração aqui, que muito produtor rural fica preocupado, né? Porque a gente sabe que, em suma, é falado que a tributação na pessoa física do agro vai ser sempre mais interessante. Né? Isso nem sempre é verdade, dependendo da quantidade que é produzida, certo? Então o produtor rural pode ter aquele medo, falar, mas se eu colocar na pessoa jurídica, como é que eu vou fazer para continuar produzindo na pessoa física? Existem sim mecanismos, né, de você contratualmente endereçar esse assunto, né, e muitas das vezes você consegue até mesmo uma economia tributária na sua produção. É legal esse tema, eu até ia adentrar nele, porque além dessa economia tributária, no caso de sucessão ou transmissão, que a PJ oferece, também tem uma economia tributária no operacional, né? Pode ser que tenha. Você pode falar um pouquinho mais disso para nós? Claro. Aqui eu vou tentar falar um pouco de maneira bem simples, né, para que todo mundo consiga entender. Né? No Brasil existem alguns regimes tributários, 3, vamos chamar assim, que são os mais conhecidos, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, certo? Então, dependendo da atividade do produtor rural, pode ser que o lucro real seja mais interessante. Por isso que eu digo que não tem receita de bolo. Sim. É preciso Uma analisar análise caso a caso. Caso a caso. Mas vamos partir do lucro presumido, que via de regra é um dos mais utilizados pelo produtor rural, né, pelo pequeno e médio produtor rural. E aqui, cara, é interessante, 90% da produção brasileira é de pequenos e médios produtores rurais. Né? Então, no lucro presumido, é possível a gente partir de uma alíquota ali de uma alíquota final efetiva de 2,28%. É uma alíquota super interessante, dentro do universo brasileiro de altas cargas tributárias. Né? E aqui eu preciso fazer um disclaimer, Bruno, porque a reforma tributária está aí, e isso pode ser alterado a curto prazo. Né? Hoje, uma das maiores críticas para a reforma tributária é que ainda não há uma alíquota efetiva. Não está muito claro. Se você me pergunta assim, Bruno, hoje eu pago X%, a minha alíquota é tanto, quanto eu vou pagar com a implementação do CBS e do IBS, que são os tributos que vão substituir ali PIS, COFINS, ICMS e ISS. Eu falei, rapaz, eu não consigo te dizer. Entendeu? Não há essa previsibilidade ainda concreta. Né? Então, é mais um motivo ainda para o produtor rural procurar pessoas para falar sobre isso, porque quanto antes ele falar sobre o assunto, com certeza ele terá mais segurança na tomada de decisão. Para a gente ficar um pouco mais claro ali, quando o produtor rural está na pessoa física e escolhe o lucro presumido,
existe uma base de incidência que presume-se que ele teve 20% de lucro, Perfeito. correto? Então, se ele faturou R$ 100.000 no ano, a Receita Federal entende que ele teve R$ 20.000 de lucro. E sobre esses R$ 20.000 incide a alíquota de pessoa física normal, 27,5%. Perfeito. E aí é onde chega essa alíquota que você falou, né? Na pessoa física. Na pessoa física, é. E aí, na pessoa jurídica, tem algumas estruturas tributárias que você pode chegar a uma alíquota muito semelhante, mas tendo o seu patrimônio na pessoa jurídica, né? Então, sim, tem aspectos tributários, aspectos patrimoniais, mas é uma decisão difícil de ser tomada, não se pode fazê-la do dia para a noite. E tem vários aspectos a serem analisados, né, Bruno? Então, assim, para o produtor rural, ouvindo essa mensagem que nós estamos passando aqui, se interessando por esse tema, querendo se precaver, melhorar a eficiência até da sua operação, os passos a passo assim, que ele tem que tomar para poder conseguir realizar isso. Como é que funciona? Perfeito, Bruno. A primeira coisa é ele achar um profissional de confiança. Né? Esse profissional ele vai pedir uma série de documentos. Né? Vai pedir o imposto de renda, ele vai pedir o ITR, ele vai pedir a relação, quem faz parte daquele grupo familiar. E aí, com base nisso, a gente consegue agendar uma primeira reunião para entender aquilo que eu falei. Qual que é o teu objetivo? O meu objetivo é traçar mecanismos para que eu consiga transmitir meu patrimônio para uma segunda e terceira geração e que isso fique na família, eu sei a importância que é. Tá? E aí, com base nisso, analisando, fazendo uma due diligence, fazendo uma contabilização do que está ali dentro, a gente vai dar as alternativas. Porque nem sempre é uma só. Via de regra, são 3 alternativas. Né? Então, com base nisso, a gente vai fazer um levantamento dos custos, entendeu? Para que o produtor rural consiga tomar a decisão. Tá? Quais são esses custos envolvidos, via de regra? Né? Nós temos o ITBI, que eu mencionei ali no início, né? Que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis cobrado pelo município, que ele é cobrado quando você transmite da pessoa física para a pessoa jurídica. Tá? Mas o Brasil, o regime tributário é muito complexo, as leis são complexas e o judiciário também não facilita. Né? Por quê? Há uma previsão constitucional de imunidade na transmissão de bens imóveis para uma pessoa jurídica. Tá? Essa é a regra geral. Não haverá imunidade quando a pessoa jurídica tiver uma atividade predominantemente imobiliária, locação, arrendamento. Né? Então, eu vou ter uma holding rural. Tá? Vou chamar aqui de holding rural porque a atividade dela vai ser rural. Tá? Então, eu conseguiria sim a imunidade tributária, mas aí tem algumas decisões recentes, que foi causada por uma decisão recente também do STF, que incidiria o ITBI entre a diferença do valor histórico, ou seja, o valor que consta ali no imposto de renda da área rural, e o valor de mercado, o valor venal, que é o município que atribui. Né? Então, aqui, eu entendo que essa é uma decisão do STF que foi de maneira muito equivocada, interpretada. Então, a gente consegue, sim, discutir isso judicialmente. Né? Então, falando de custos, tem a questão do ITBI, que pode ou não incidir. Né? Os municípios, via de regra, praticam uma alíquota de 2%. Né? E a base de cálculo também varia de acordo com o município, com aquilo que eu disse sobre como é o critério de avaliação da terra. Né? Outro custo vai ser o ITCMD, né? Que já é um imposto estadual que vai incidir sobre o valor que você está doando para os filhos. Certo? Certo. No primeiro momento ingressam só os titulares da propriedade, né? No caso, o produtor e a esposa, se ele for casado ali, dependendo do regime de comunhão de bens. Os filhos, nesse primeiro momento, ainda não entram na holding. Já entram com um percentual menor. Entendi. Entendeu, Bruno? Então, vamos pegar. Você é casado, né? Tem 3 filhos, né? E vai entrar você ali com um percentual muito maior da sociedade, né? E os teus filhos com um percentual menor. Tá? Como é que vai ser formado o capital social dessa empresa? Ela vai ser formada através da integralização dos imóveis. Entende? Então, você pega e transfere esse imóvel para a propriedade, se tudo der certo, sem incidência do ITBI.
tá? E aí depois você pega e doa essas cotas da empresa aos teus filhos, né? Que é o planejamento sucessório. Né? Você está antecipando em vida a sucessão. Isso de cara já evita conflito. Né? Quantas famílias a gente sabe que acabou tendo vários problemas e irmão que não conversa com o irmão na hora da transmissão. Né? E aqui como é que a gente protege o proprietário da fazenda, né, Bruno? Através de cláusulas que protegem esse patrimônio. Inaliabilidade, cláusula. Eu vou tentar não falar o juridiquês aqui para ficar fácil para todo mundo. Né? O produtor rural fala, mas beleza, meu filho, Deus me livre e guarde, foi antes de mim. Entendeu? Que não é o correto. Vai passar para a esposa dele? Não, você consegue colocar cláusula que se isso, Deus me livre e guarde, vier acontecer, volta para você o patrimônio. Entendeu? Ah, mas se meu filho vender? Não, também não. Ele não pode vender. Pode vender. Ele não pode vender. E se meu filho sofrer um processo judicial, não pode penhorar, sabe? Então você continua com os direitos econômicos sobre aquela propriedade, entendeu? E também os direitos políticos, os direitos de determinar o que vai ser feito. É o famoso usufruto. Sim. Então, dentro desse passo a passo que você me pediu, né, que a gente está conversando aqui, no final do dia é que a gente consiga que todas as cotas dessa holding rural estejam sobre a propriedade dos filhos, mas que eles não possam exercer plenamente essa propriedade enquanto o pai estiver vivo. Entende? E aqui no meio do caminho a gente vai fazendo essa análise de caso a caso, como que vai continuar sendo a operação. Se a propriedade rural está na minha pessoa jurídica, eu estou na atividade ainda, mas meu filho também. A gente amarra contratualmente isso para que fique de acordo com o que o proprietário rural quer, certo? Entendi. Então, para além da vantagem tributária, nós temos uma vantagem patrimonial e também uma vantagem de segurança jurídica aí, para poder dar mais segurança para o produtor com todos esses gatilhos, essas cláusulas que protegem mais o patrimônio dele. Né? Perfeito. E a gente está passando por um momento no Brasil hoje complicado, quem é produtor rural sabe, tivemos aí várias frustrações de safra, enchente no Rio Grande do Sul, queimada para todo lado, uma necessidade de crédito muito grande e pouco dinheiro no mercado. Então, sim, o produtor rural que não estava muito bem organizado aí as últimas 2, 3 safras, ele está tendo dificuldade. Esse ano e ano que vem parece que vai ser um ano bem desafiador também. E aí isso acaba trazendo uma tomada de crédito, ele acaba indo a banco, muitas vezes acaba indo de forma afoita e tomando um crédito não tão saudável. Como que você vê esse mercado e olhando também sobre esse viés da segurança jurídica que traz uma estrutura dessa, uma holding rural? Perfeito. Aqui a gente precisa dar um pouco de tranquilidade ao produtor rural primeiro, Bruno, que fala assim, mas se sair, eu estou atuando na pessoa física e eu preciso dessa área para fazer o custeio. Né? A holding rural não impede que isso continue acontecendo. Isso pode ser feito de várias formas, colocando a holding rural como avalista, por exemplo. Então, isso não é um impedimento, não é um empecilho para que isso volte a acontecer. Adentrando sobre essa questão da tomada de crédito, né, a gente sabe que o custo produtivo é muito alto, defensivo agrícola, adubo, maquinário. Então, são poucos produtores rurais que têm um capital de giro necessário para fazer aquilo sem depender de crédito. Sim. A dica valiosa que eu posso começar a introduzir aqui faça isso com tempo. Não espere você não ter opções. Então, vá em mais de uma instituição financeira. Não procure somente um banco. E quando você for tomar esse crédito, vá sabendo dos seus direitos. A gente sabe hoje que o crédito rural no Brasil ele é subsidiado. Então, você tem um direito de tomar um crédito com uma taxa de juros mais interessante do que o restante
da economia, vamos chamar assim. Né? Então, a primeira coisa é essa. Quando você tem tempo para isso, pode ser que o teu gerente fale assim, olha, não tem esse dinheiro aqui, né? Não liberou ainda. Mas se você for em outra instituição financeira, talvez você consiga. Né? Então, tome o crédito que você tem direito de tomar para custeio. Isso vai te dar já um benefício, que é você ter uma taxa de juros reduzida. Né? A gente sabe também que não dá para brigar por tudo. Sim. Né? A gente sabe que os bancos, infelizmente, têm uma política ali de colocar produtos dentro do custeio que você quer, seguro, consórcio. A gente sabe que as decisões, por mais que você antecipe, tem que ser tomada de maneira rápida. Né? Então, formalize isso com o teu gerente. Né? Procure alguém para falar assim, olha, Bruno, eu queria tomar um crédito de custeio de R$1 milhão, né? E o banco me veio aqui com essa cédula de crédito. Mas eu não consigo discutir judicialmente se eu nem tomei o crédito ainda. Formalize. Porque se alguma coisa vier a dar errado, você tem daquilo formalizado. Então, a gente começou ali da etapa inicial, tomada de crédito. Me planejar, né? E ter alguém me assessorando na hora de tomar esse crédito. Tá? Nesse cenário de frustração de safra e de preço. Né, que a gente está vendo ali que nos últimos 3 anos, em muitas áreas, em muitas regiões brasileiras, aconteceu infelizmente a mesma coisa. Né? Então já estou vendo aqui que eu não vou conseguir pagar, né? Ali em março, via de regra em março, quando você vai dar ruim. paga a primeira paulada, né? Que eu não vou conseguir pagar a conta, pagar a primeira parcela ali do meu custeio. É necessário quanto antes procurar um profissional, né? Porque você tem o direito de alongar, prorrogar o teu custeio, o teu empréstimo, a tua cédula de crédito rural, com os mesmos benefícios, com as mesmas taxas que você tomou lá anteriormente. Tá? Por que eu digo que tem que ser de uma maneira antecipada? Porque você precisa notificar o banco. Certo. E você precisa notificar o banco demonstrando por que você não vai conseguir pagar. Tá? Você vai demonstrar ali através de um laudo, e aí esse trabalho é feito a via de regra 3 mãos, né? Um jurídico, um economista e um agrônomo. Um agrônomo, perfeito, para demonstrar para o banco os motivos, pelos quais você não vai conseguir honrar aquele pagamento naquele momento. Né? Se você não faz isso, Bruno, você vai chegar lá no teu gerente, ele vai falar assim, não, cara, fica tranquilo, vem cá, pô, a gente é parceiro, vai dar tudo certo. E ele não faz um alongamento. Nova operação. Exatamente, com mais juros. Exatamente isso, com mais garantia, e você vai se enforcando. Né? Então a gente tem lá no escritório muitos e muitos casos, onde a gente consegue não só alongar e prorrogar a dívida, como também a gente consegue discutir o valor em si. Porque lembra que eu falei, olha, o produtor rural vai lá e pega e coloca um seguro, um consórcio que ele não comprou. Então a gente tem, recentemente, isso é uma decisão do escritório, onde a gente conseguiu prorrogar por 12 anos, ou seja, 2 de carência e 10 para pagar. Nossa. Tá? Recentemente no escritório também a gente conseguiu não só isso, primeiro, porque assim, é uma linha do tempo. Primeiro você vai e prorroga. O que você consegue com isso de imediato? Você consegue dar fôlego para o produtor rural e dar um pouco de paz de espírito para ele, para que ele faça aquilo que ele precisa fazer, que é produzir. Quem consegue produzir com o gerente ligando de meia hora, aquelas empresas de cobrança, é desumano, chega a ser desumano. Então conseguimos isso. A gente consegue decisão judicial, Bruno, que impede a questão do Serasa. Porque o produtor rural fala, beleza, eu vou discutir com o banco, mas como que eu vou conseguir continuar tomando crédito? Sim. Eu estou vindo de 3 anos ruins, cara. Como é que eu vou? Eu não posso ficar sem isso. Eu não posso ficar. A gente consegue também, fazendo bem feito, a gente consegue também impedir que o banco serase os nossos clientes. Então conseguimos isso. Depois a gente vai discutir isso ao longo do tempo. Então a gente tem históricos de 85%, 90%, até 95% de deságio dentro do saldo devedor inicial. Exatamente isso. Legal. Então a segurança patrimonial também
perpassa por isso, né? É um combo, né? Combo. É um combo. O produtor rural ele tem que saber que o planejamento e tendo bons profissionais ao lado, o caminho é super positivo. Né? Então é um ganha-ganha. E vocês têm atuado bastante nessa área do agronegócio lá no Viana, Veríssimo e Viana, né? Temos sim, Bruno, temos sim. Até inclusive foi o que nos motivou a abrir o escritório no Mato Grosso, né, em Juara. Bruno, o agro move a economia nacional, né? Em anos ruins é 25% do PIB, em anos bons é um terço do PIB. A gente gosta muito de atuar nessa área. É um propósito. Conversamos recentemente no escritório com a enchente do Rio Grande do Sul, temos vários clientes de lá. É gratificante a gente entregar para o produtor rural uma solução. A gente, rapaz, pegava as mensagens dos bancos, sabe? O cara tava lá não sabendo se tem lugar para dormir e o banco falou, você tem que me pagar. Sem produzir, né? Sem produzir, sem expectativa de voltar a produzir, entendeu? Então é gratificante a gente conseguir auxiliar os produtores rurais, né, que são responsáveis ali por boa parte do giro econômico brasileiro. Legal. Bruno, a gente conversou bastante aqui sobre essa área de segurança patrimonial do produtor rural, das possibilidades, dos mecanismos que ele tem para proteger o seu patrimônio, a sua fazenda, como melhorar a eficiência tributária e a eficiência operacional também, através de estruturas jurídicas. Mas a gente sabe, você melhor do que eu, inclusive, que o produtor rural, nesse aspecto, ele é um cara extremamente conservador, muitas vezes desconfiado. Como que você enxerga o futuro disso no Brasil? Você acha que ao longo do tempo isso vai começar a melhorar, vai ter mais aceitação no mercado, que os produtores rurais já estão começando a fazer esse movimento? Eu enxergo que sim, Bruno. Eu enxergo que sim. O escritório está fazendo 10 anos, né? A gente já percebe uma grande evolução, né? Principalmente de alguns anos para cá. Eu penso que isso é por várias razões. Hoje a informação está aí. Como eu disse, o produtor rural está conectado. Então, se você me falar assim, Bruno, você vai antes da pandemia, você vai atender produtores rurais do Brasil todo. Eu falo, rapaz, não vou. O produtor rural ele é um cara desconfiado, entendeu? Ele tem que olhar no teu olho, ele tem que saber quem você é, o que você comeu ontem, porque senão ele não vai, ele não vai fechar contigo. Né? Então, isso eu vejo que ele tá tomando as rédeas, ele está se preocupando, ele está confiando. É claro, aqui é muito importante ele ter uma continuar com essa desconfiança nata, né? Mas para quê? Para ele ver com quem ele está contratando. Porque tem muito aventureiro no mercado. Sim, bastante. Bastante. Então, eu vejo sim que ele tá cada vez mais indo atrás e confiando em bons profissionais. Essa questão até de desconfiança, eu estava conversando sexta-feira com um produtor rural cliente que ele é desconfiadíssimo, sabe? Desconfiadíssimo. E ele estava reclamando de uma grande cooperativa da nossa região aqui, e falando, Bruno, eu preciso de alternativas, eu preciso ter alguma alternativa aqui para minha armazenagem, não posso ficar dependente da cooperativa. E ele falou assim, rapaz, só que é duro, né, cara? Os produtores rurais estão muito desconfiados. Eu olhei para ele e disse, rapaz, você me falando isso é sinal de que as coisas estão mudando. Né? Conte comigo para você achar uma alternativa para esse problema. Então, dentro desse cenário, né, Bruno, que você me colocou, olha, como eu vejo daqui para frente, e colocando também um pouco mais de tempero aqui, a gente sabe hoje que é muito competitivo. A conta é na ponta do lápis. A análise da rentabilidade do produtor rural ela tem que ser feita ali tudo. Não pode misturar caixa. Ele tem que contabilizar a gasolina, o diesel que ele coloca na caminhonete dele para ir para a fazenda. Porque depois o fluxo de caixa ele é muito descolado. Eu tenho muita despesa, contando com uma colheita, com uma safra, que depende de N fatores. Depende do clima, depende do preço, depende de como vai fechar a bolsa em Chicago.
Então, dentro desse cenário, que eu vejo com bons olhos, né? O produtor rural tem cada vez mais se preocupado com isso. Você é um exemplo Opa, e, um, obrigado. e um modelo a ser seguido, né, Bruno, do que você faz. Essa tua iniciativa do podcast, inclusive, eu vejo que tem esse viés, né, de falar assim, olha, gente, você, produtor rural, você precisa Se antenar. profissionalizar, tratar o teu negócio como deve ser tratado, que é uma indústria a céu aberto. Sim, sim. Não, queria agradecer demais a sua presença aqui hoje. Foi um prazer conversar contigo. Para o pessoal que está ouvindo a gente, onde eles podem encontrar mais informações sobre a Veríssimo e Viana? Bruno, eu que agradeço pelo convite. Foi uma satisfação bater esse papo contigo. Espero outras oportunidades para a gente poder conversar. É sempre muito enriquecedor. Né? E para Certeza. quem quiser encontrar o Veríssimo e Viana, é só acessar o nosso site vv.adv.br e também as nossas redes sociais. Valeu, pessoal. Fiquem ligados. Para quem ainda não está seguindo a gente, clica lá no botãozinho do YouTube. Nós estamos também no Spotify. Até o próximo episódio.